Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, ó Pai, pelas tuas grandes promessas, ó Deus, pelo teu grande amor. O Senhor é incomparável, Jesus. Não temos para onde ir, Senhor, além da tua presença. Estar contigo é infinitamente melhor, Jesus. Eu te agradeço pelas tuas promessas, ó Pai, porque elas nos trazem esperança. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem prometido, Senhor, tudo que o Senhor prometeu, porque é isso que nos traz esperança, Pai. Porque nós cremos que em Ti, Senhor, está firmado todas as coisas, ó Deus. A Tua palavra, ela não retorna vazia, Jesus. Tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Por isso nós podemos confiar em Ti, Jesus. Nós podemos confiar no Teu grande amor. Nós podemos confiar na Tua misericórdia, Senhor. Nós podemos confiar na Tua bondade para conosco, Senhor. Mesmo não merecendo, Jesus. Mesmo, Pai, diante de tantas falhas, de tantos problemas, ó Deus, o Senhor tem sido bom. O Senhor tem tido misericórdia de nós. Neste momento, Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença, Jesus, para clamarmos a Ti, ó Pai, para buscarmos o Teu santo nome, para invocarmos aquele que era, aquele que é e que há de vir, para clamarmos pelo Teu sangue que verteu por nós naquela cruz, Jesus, pelo Teu sacrifício que nos traz paz. Em
nome de Jesus, eu peço que o Senhor neste momento, Pai, atente para as nossas orações. Atente para o nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Os dias têm sido difíceis, ó Pai. Mas nós cremos em Ti, Senhor. Nós temos confiança em Ti. O Senhor é o nosso único socorro bem presente na angústia. Quando a nossa alma está aflita, Jesus, o Senhor está conosco. Nós recorremos a Ti, Senhor, porque não temos lugar melhor para ir. Não temos outra saída, Pai. O Senhor é o único caminho. Estar contigo, Senhor, significa ser renovado todos os dias, ó Pai, e nós cremos nisso. Toca-nos nessa noite com o Teu poder, Jesus. Enche-nos, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Jesus. Fortaleça a nossa fé, Senhor, a nossa confiança em Ti, a nossa dependência em Ti, Pai. Nesses dias que são difíceis, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ensina a perseverar, Senhor, no Teu amor. Nos ensina a esperar por Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu Te louvarei. Se você conhece, cante junto, irmãos. Não importam as circunstâncias, eu adorarei somente a Ti, Jesus. Cante assim: Te louvarei, eu Te louvarei. Eu adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Cante assim, irmãos. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Eu Te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu adorarei somente a Ti, Jesus. Eu Te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu adorarei somente a Ti, Jesus.
ti, Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Meu Jesus maravilhoso, inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me força pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme na tua, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará misericórdia, graça e luz. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, irmãos? Quero cantar mais uma canção, pelo menos. Depois eu quero ler
um texto com vocês? Acho que eu tô muito fora de forma para cantar, irmãos. Me falta o fôlego. Amém? Cante assim, irmãos. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Seguro estou, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Escute bem essa canção, irmãos. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Obrigado, Jesus. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais do que tudo. E eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, eu corro pra você, o teu amor me chama. Obrigado pelo teu amor naquela cruz, Jesus. Obrigado por essa nova vida, Senhor, por essa nova realidade. Onde o passado, onde que a velha criatura ficou para trás, Jesus. E esse que tudo se fez novo em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos jogar aos pés da cruz, Pai. Deixar toda a aflição, Senhor.
Nós podemos nos jogar aos pés da cruz, Pai, e deixar toda angústia, todo medo, Pai. Nós podemos deixar aos teus pés, Jesus, tudo aquilo que tem roubado a paz no nosso coração, Jesus, nesses dias. Que possamos, Pai, nos desfazer desse peso extra, desse fardo, Pai. Em nome de Jesus. Que diante da Tua cruz, ó Pai, possamos olhar para Ti. Entender o que o Senhor fez por nós naquela cruz, Pai. E tomar posse da vida eterna. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vou largar um pouco o violão aqui. Amém? Tomar um pouco d'água, irmãos, porque tá fácil. Amém? Irmãos, eu gostaria de ler um texto com vocês. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Gostaria de falar algumas coisas com você, irmãos, antes de orarmos, antes de intercedermos, em nome de Jesus. Amém? Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 9. Romanos 12, 9. Amém, irmãos? Daqui a pouco nós vamos estar orando. Mas é sempre bom, antes da oração, antes de orarmos, por qualquer que seja a situação, nós trazemos algum fundamento da palavra de Deus. Amém? Porque isso nos ajuda, molda a nossa oração, nos ensina a orar e facilita a nossa oração. Amém? Tendo em mente, irmãos, que, como a gente sempre fala, é importante orar à vontade de Deus, né? E a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Amém? Aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele espera de nós, aquilo que nós podemos esperar dEle, tudo está na palavra de Deus. A Bíblia ajuda a moldarmos a nossa oração, de acordo com aquilo que Ele espera. Amém? Esse texto aqui é maravilhoso, irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Amém? Como você deve saber, a Bíblia tem 4 evangelhos, mas a carta de Paulo aos Romanos, à igreja de Roma, aos cristãos da igreja de Roma, é considerada como se fosse o 5º evangelho, né? o evangelho segundo Paulo. Depois de tratar de vários assuntos a respeito da fé, irmãos, durante toda a carta, né? de falar coisas até complexas muitas vezes, ele faz uma grande defesa da fé, do seu ministério, e ele chega pro final da carta, irmãos, ele começa a dar algumas recomendações, como era bem normal e costumeiro à época. E a partir aqui, então, do capítulo 12, verso 9, irmãos, ele fala a respeito de algumas virtudes, de alguns comportamentos, de algumas condutas que ele esperava dos crentes. Amém? Que ele esperava que o crente em Cristo Jesus reproduzisse, de acordo com aquilo que o Mestre nos ensinou. Amém? E é maravilhoso esse texto, irmãos. Eu gostaria que você lesse comigo. Ele diz assim, a partir do verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que vos perseguem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram.
Tenham o mesmo modo de pensar um para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Irmãos, é interessante essa parte da carta, né? Essas recomendações que ele faz a respeito da vida cristã, do que o crente deve se portar, de como o crente deve se portar, qual a sua conduta. Lembrando que esse aqui era um período, irmãos, em que a igreja sofria muitas perseguições. Não só daqueles que odiavam o cristianismo, ou odiavam o evangelho, mas também de autoridades, dos próprios judeus que eram mais apegados à sua religião. E eles viam no cristianismo, eles viam no evangelho como se fosse uma afronta. Então eles eram muito perseguidos, irmãos. E a forma como eles lidavam com tudo isso, a forma como eles retribuíam as situações e aos problemas, as dificuldades, era algo que importava para Paulo. E ele começa então as virtudes ali, irmãos, falando a respeito do amor. Amém? Ele fala que o amor seja sem hipocrisia. Amém? Nesses dias, irmãos, nesses momentos que nós vivemos, eu tenho falado muito isso lá na igreja. O amor nunca esteve tão na moda, né? Nunca esteve tão em pauta. Ou nunca foi tão necessário, irmãos, amar. Como Deus espera que nós amemos uns aos outros, né? Sem hipocrisia, sem esperar alguma coisa em troca. Mesmo que quando você ame alguém, talvez seja justo uma retribuição, ou pelo menos amor de volta, né? A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos amar sem esperar nada em troca, né? Sem esperar retribuição, sem nem ao menos esperar gratidão, por mais que isso seja justo. Amém? E ele continua dizendo, irmãos, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Repare que ele poderia ter dito apenas apegar-se ao bem, né, no sentido de buscar o bem, de buscar o que é certo, de buscar o que é justo. Mas antes ele diz, odeiem o mal. Porque o cristão, irmãos, é chamado para odiar o pecado, para odiar a injustiça, né, para odiar a desigualdade, para odiar, irmãos, aqueles que usam de ganância, de poder, seja o que for, para oprimir outras pessoas. Irmãos, o crente ele tem um lado. O crente ele tem uma posição, que é do lado do Senhor Jesus. Tudo aquilo que é contrário àquilo que o Mestre nos ensinou, nós devemos odiar. Nós devemos não apenas nos apegar ao que é bom, mas nós devemos combater aquilo que é mal. Irmãos, nesses dias existem tantas coisas más acontecendo ao nosso redor, à nossa volta, né? E nós não podemos ser indiferentes. Estar indiferente diante de uma situação perversa, irmãos, é estar do lado do perverso. Estar indiferente diante de uma situação de maldade é estar do lado da maldade. O crente não pode ver algo de ruim acontecendo e não se envolver no sentido de tentar resolver ou tentar combater aquilo que está sendo feito de mal. Essa é uma recomendação importante. Porque, como eu disse, existe muita maldade, irmãos. E ela está se multiplicando conforme nós nos aproximamos da volta de Jesus. Você sabe disso muito bem. E, irmãos, nós não podemos compactuar com o que é mal. Nós precisamos estar do lado do que é bom, daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E eu digo isso, irmãos, porque nós precisamos abrir os nossos olhos. Muitas vezes o nosso comportamento
né? A nossa indiferença ou o nosso pouco caso com algumas situações, na verdade revela, irmãos, que nós estamos nos apegando ao que é mal e não ao que é bom. Nós temos sim um lado. Ele continua dizendo, irmãos, amem uns aos outros com amor fraternal. É interessante essa ideia de amor fraternal, irmãos, porque fala de amor de irmãos, de irmandade, fraterno, né? Porque é interessante isso, irmãos, que ele está escrevendo a uma comunidade, a pessoas que deveriam ter comunhão, por óbvio, né? E nós precisamos disso nesses dias também, irmãos. Eu tenho visto muitos crentes se degladiando por aí, né? Principalmente, especialmente na internet, por exemplo. Irmãos, o nosso lado, como eu disse, é o lado do Senhor. De tudo aquilo que é bom, que é justo, que é agradável aos olhos de Deus. Eu tenho visto muitos crentes se degladiar por opiniões políticas, por opiniões quanto ao coronavírus, né? Como se algumas coisas fossem questão de opinião, né? Eu tenho visto muitos irmãos, se degladiando, não cultivando esse amor de comunhão, de unidade. Como eu até estava dizendo na quinta-feira passada lá na igreja, tem coisas a respeito da fé, irmãos, e do cristianismo, do evangelho, que não são questões de opinião. São. Amém? Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Né? Ou seja, ele estava dizendo que a pessoa dele é a verdade. Né? Então, não é questão de opinião. É o que Jesus é e deu. Então, nessas coisas, nós precisamos ter comunhão. Né? E talvez tenha faltado isso, irmãos. Né? Esse amor de comunidade, de comunhão. Né? De estarmos todos debaixo das asas do Senhor, debaixo do mesmo propósito. E ele continua dizendo a respeito disso. Quanto à honra, nem sempre preferência aos outros. Irmãos, parece que Paulo... Não digo que ele esteja adivinhando os nossos dias, porque isso já existia e existe desde que o mundo é mundo. Mas o mundo não gira em torno do nosso umbigo, né? E nem Deus está em torno do nosso umbigo, irmãos. Né? E é interessante pensar dessa forma, porque muito crente acha que é assim. Que Deus está sujeito a nós. Que Deus está lá, esperando o momento em que nós, né, vamos recorrer a Ele como se fosse a única coisa que Ele fizesse no mundo. Como se fosse a única coisa que Ele fizesse lá do céu. Esperar o nosso contato. Esperar a nossa petição. As coisas não giram em torno do nosso umbigo, irmãos. É interessante palavras como essa porque Paulo insiste muito nisso. Não pensar de si além do que convém. E aqui ele diz, deem aos outros a preferência. Quanto à honra, né, quanto à distinção, fazer distinção, né, seja o último, dê preferência ao outro. Né. Não tente ser o primeiro. Não tente estar na frente. Dê preferência aos outros. Amém? É importante isso. É importante isso, irmãos, nos nossos dias. E Paulo está tratando dessa questão realmente por ser uma preocupação. Porque, irmãos, nós temos uma tendência a nos colocarmos em evidência, a nos colocarmos em primeiro lugar, a darmos preferência às nossas vontades, em detrimento dos outros ou sem pensar no quanto isso pode afetar o próximo. E esse não deve ser um sentimento de um cristão. Ele continua dizendo no verso 11, irmãos, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Ele diz, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Amém? O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que no momento em que você se coloca diante de Deus, no momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, você não pode ser preguiçoso no buscar ao Senhor. Ele deve ser a sua fonte inesgotável de prazer, de anseio, de vida. Quanto a isso, você não pode ter preguiça, irmãos. Aliás, a preguiça não é recomendada pelas Escrituras em nenhuma esfera da vida. Mas aqui, tratando de questões espirituais, irmãos, de zelo, você precisa buscar ao Senhor. E são dias, irmãos, sempre são dias, na verdade, mas você sabe muito bem, irmãos, nós estamos caminhando para o derradeiro da história. E no momento de mais
precisão, irmãos, parece que é o momento em que nós menos buscamos. São dias em que nós precisamos ainda mais de Deus. Não pode haver preguiça aqui. Ele diz, vocês precisam ser fervorosos de espírito no servir ao Senhor. Não pode ter desânimo ao buscá-lo. Não pode haver uma negligência da nossa parte em buscá-lo. Afinal de contas, irmãos, o crente se alimenta do Senhor. Ele é a nossa fonte, ele é a nossa raiz. É nele que nós buscamos não só o prazer, mas como as necessidades. Não só aquilo que é supérfluo, mas aquilo que é básico, irmãos. É básico para o crente. E não pode haver preguiça nisso. Ele está dizendo, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Ou seja, quanto ao buscar ao Senhor, não tenham reservas. Busquem de todo o coração. Continuando, irmãos. No verso 12, ele diz, alegrem-se em nossa esperança. Olha que interessante isso, irmãos. Alegrem-se na esperança. Sabe, nós estamos vivendo dias, irmãos, que não são fáceis. Há muita tristeza na vida de muitas pessoas. E isso se agravou por conta do coronavírus. Mas o crente tem uma esperança e ele precisa estar alegre nela. Ele precisa trazer ela à lembrança, como eu sempre cito para vocês o texto lá de Lamentações de Jeremias, e que ele diz, eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Porque nós temos promessas, irmãos. Amém? O Senhor nos prometeu vida eterna. O Senhor nos prometeu tirar-nos daqui, desse sofrimento, deste mundo que é passageiro, e nos levar para a eternidade. E enquanto nós estamos aqui aguardando o momento de desfecho, nós precisamos ter alegria naquilo que nos espera, irmãos. Tirar os olhos do momentâneo, por mais que esteja doendo, por mais que seja uma dificuldade, por mais que seja algo doloroso realmente. Tirar os olhos daquilo que é momentâneo e colocar na esperança. Colocar no alvo, colocar no foco. Repare, irmãos, como eu disse no início, isso aqui é uma recomendação que Paulo está fazendo à igreja. Tenham alegria naquilo que traz esperança a vocês. Eu estava falando isso esses dias lá na igreja, irmãos. Muitas vezes a nossa disposição é colocar os olhos apenas naquilo que é ruim, apenas naquilo que não traz nenhuma alegria, só traz tristeza. Enquanto nós temos diversas promessas que podem nos trazer alegria mesmo em dias de tristeza. Porque afinal de contas, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos movidos, irmãos, por um fruto do Espírito que se chama alegria. Nós precisamos, na verdade, ser movidos por isso. Amém? A vida do crente é uma vida alegre, porque a alegria do Senhor não está condicional às circunstâncias. A alegria que vem do Senhor é incondicional, porque não está atrelado às situações externas. Nós temos sim alegria, meu irmão, porque nós temos esperança. E os filhos de Deus, os crentes, são os únicos, irmãos, que têm certeza de alguma coisa neste mundo. São os únicos que têm algo ao que se apegar. Porque está vindo ao nosso encontro, já está disponível na verdade. E nós estamos caminhando em direção à vida eterna. Ele continua dizendo ainda no verso 12, sejam pacientes na tribulação. Pacientes na tribulação. Ele está dizendo isso porque as tribulações elas vêm. E nós precisamos esperar. Nós precisamos ser pacientes e esperar porque as tribulações são passageiras. Os momentos de dificuldade, os momentos em que as ondas batem no nosso barquinho, em que vem a tempestade, eles são passageiros. Amém? São passageiros. As coisas que acontecem neste mundo, irmãos, e que nos afrontam, e que nos perseguem, e que nos trazem aflições realmente, que nos colocam medo, angústia, nesses dias, principalmente, são coisas passageiras, irmãos. São coisas que passarão. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Essa permanece eterna e intacta. Mas tudo aquilo que a gente sofre neste mundo, tudo aquilo que nos traz angústia, medo, as dificuldades, os problemas, irmãos, são passageiros. Por isso que ele está dizendo, sejam pacientes, suportem. Suportem, porque a bonança está vindo, o prêmio está vindo. Jesus Cristo está vindo ao encontro de vocês. Sejam pacientes. Ele continua dizendo, e perseverem, insistam na oração. Perseverem, é insistir com paciência. Chega a ser até uma redundância isso.
Persista em oração. Não desista. Bata na porta. Bata na porta até o Senhor atender. Ele mesmo disse lá em Mateus 7, né? Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate a porta se abre. Porque precisa ter essa insistência. Você precisa insistir. Orar ao Senhor, irmãos, não é como chegar a um balcão de negócios, em que você faz uma transação bancária. Você não chega diante dos céus, ou você não chega no escritório do Senhor Deus e passa um pix para que Ele resolva o seu problema. Não é assim. Porque Deus sabe o momento certo. Ele mesmo, Eclesiastes mesmo diz, Salomão diz, há tempo para todas as coisas. Nós enxergamos aquilo que é natural e apenas aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, mas Deus sabe o à frente. Eu sempre insisto com os irmãos na igreja que muitas vezes a gente diz, e é até clichê dizer isso, que Deus sabe o que é melhor para mim. Mas muitas vezes a gente não age dessa forma. A gente age como se Deus não soubesse o que é melhor. Mas não, Ele sabe. E nós precisamos insistir, perseverar. Ele fala mais algumas coisas, no verso 13 ele diz: ajude a suprir a necessidade dos outros, dos santos, e pratiquem a hospitalidade. Tem pessoas precisando nesses dias, irmãos. E nós precisamos buscar isso incansavelmente, como igreja. Suprir a necessidade daqueles que estão precisando, daqueles que estão passando por dificuldade, por problema. Né? A questão da hospitalidade. Nós precisamos buscar isso. O verso 14, irmãos, ele diz: abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Irmãos, o crente, ele vai na contramão do que o mundo prega, né? A vingança com as próprias mãos. Ele até vai continuar falando a respeito disso. Mas de buscar retribuir o mal, de buscar retribuir a maldade, buscar retribuir a afronta. Né? O crente vai na contramão, ele está dizendo: abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoem aqueles que vos afrontam. Abençoem aqueles que causam aflições em vocês. Abençoem. Não os amaldiçoem, mas abençoem. Ele continua dizendo no verso 15. Algo que está muito comum hoje em dia, irmãos, nas igrejas verdadeiras. Ele diz assim no verso 15: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Sabe, irmãos, estar na alegria do outro é muito fácil. Quando você encontra alguém alegre, é muito fácil se alegrar. É muito fácil surfar na alegria dos outros. É muito fácil surfar nos bons momentos da vida. Mas o crente precisa estar disposto a chorar. O crente precisa estar disposto a lamentar com aqueles que sofrem. E tem muitas pessoas sofrendo, tem muitos crentes sofrendo, irmãos. E não só os crentes, os descrentes também. Né? A gente está vendo dias, irmãos, em que as pessoas estão perdendo pessoas, que estão perdendo pessoas, que estão perdendo pessoas. Né? E nós precisamos, irmãos, lamentar. Nosso coração precisa estar em terra. Nosso rosto precisa estar em terra. Lamentando, chorando com aqueles que estão chorando também. Porque se estão chorando é porque estão passando por alguma coisa que os fez chorar. Sabe? Nós precisamos aprender isso, irmãos. Chorar com os que choram. Estar disposto a isso. Estar disposto a se colocar no lugar. Não a se comparar. A se colocar no lugar. É diferente. Quando você vê alguém sofrendo, você não faz uma comparação. Ah, mas eu passo por isso também. Ah, mas na minha vida está acontecendo isso também. Não, você precisa chorar. Como ele mesmo disse antes ali, irmãos, quanto à honra, né? Coloquem os outros em primeiro lugar. Dê preferência aos outros. Na questão de chorar é a mesma coisa, irmãos. Quando você vê alguém passando por dificuldade, por uma tristeza imensa, você apenas chora, você apenas lamenta. Você não se compara. Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade talvez até maior, você naquele momento você chora. Porque chorar com os que choram é importante. Ele diz assim, irmãos, no verso 16: tem o mesmo modo de pensar de uns para com os outros.
Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ter o mesmo modo de pensar, irmãos. Como eu disse, existe uma verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Este precisa ser o nosso modo de pensar. Nós precisamos ter isso em comum. Por mais que nós sejamos pessoas diferentes, temos personalidades diferentes, temos gostos diferentes, mas uma coisa nos une, que é a vontade do Senhor. Amém? Que é a verdade do Evangelho. E nisso nós precisamos estar juntos, unidos, tudo em comum. Ele continua dizendo, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários. Né? Sejam solidários. Ao invés de pensar apenas em si mesmo, pense naqueles que estão padecendo. Porque esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus, como diz Paulo aos Filipenses. Ele não se apegou a ser Deus, a ser igual a Deus. Ele abriu mão e se fez carne. Ele se rebaixou, se esvaziou. Nós precisamos ter esse sentimento. Porque Deus, irmãos, ele rejeita os orgulhosos. Ele diz, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Existe um conhecimento, irmãos, que é um conhecimento que vai para a eternidade, que é o conhecimento do Senhor. Em Oséias, o profeta diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. O meu povo perece porque falta conhecimento. E nós, muitas vezes, também perecemos por isso, irmãos. Porque somos sábios aos nossos próprios olhos. Nós queremos encontrar a solução de acordo com aquilo que nós pensamos. Mesmo que isso ignore muitas vezes a palavra de Deus. Então não sejamos assim, irmãos. Ele continua dizendo, não paguem, no verso 17, a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem a todos, diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O crente é um agente da paz. É alguém que promove a paz. Amém, irmãos? O crente é alguém que evita guerras inúteis. Como ele fala lá no início, vocês precisam odiar o mal. Odiar aquilo que é mal. Então combatam a maldade. Mas aqui ele continua dizendo, procurem a paz se possível. Sejam agentes da paz. Agentes do príncipe da paz. Não entrem em guerras inúteis. Não retribuam o mal com o mal. Só porque fizeram mal. Simplesmente. Combatam o mal. Mas não entrem em guerras inúteis. Promova a paz. Diante de todos, se possível, promover a paz. Você promove a paz. Você não tenta a paz com alguém que já está totalmente alheio e perverso, maldoso, enfim. Mas tem situações, irmãos, que você pode sim procurar a paz. No verso 19 ele diz, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Olha só, interessante isso. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque tem um certo ponto de ira, irmãos, eu volto lá no início, ele diz, vocês precisam odiar o mal. Tem um certo ponto de ira, irmãos, que cabe ao crente. Como a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Tem um ponto de ira, tem um nível de ira que você alcança, irmãos, que não é pecado. Porque você precisa se irar contra aquilo que é mal. Mas aqui ele também faz um convite. Não tentem fazer justiça com as próprias mãos. Não tentem buscar vingança, mas digam assim. Pois está escrito, a mim pertence ao Senhor, pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Porque há um momento, irmãos, na história do mundo, na história, em que o Senhor se sentará no seu trono, em que ele já está. Ele julgará todas as pessoas. E ali vai ser o momento da retribuição. Ali vai ser o momento de pagar. Ali vai ser o momento da condenação. Então tem coisas, irmãos, que nós colocamos apenas diante do Senhor. Não precisa buscar justiça com as próprias mãos. Ele continua dizendo no verso 20. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós temos o bem.
Nós temos o tesouro. Nós temos aquilo que é o antídoto à maldade. Nós recebemos do Senhor Jesus, irmãos, aquilo que é o antídoto contra o pecado. Né? Eu não sou muito ligado em desenho, essas coisas assim, né? Mas todo mundo aqui já assistiu algum filme do Super-Homem, né? Mas é a coisa mais velha do mundo. E o Super-Homem, ele não tem resistência a um negócio lá que eles chamam de kryptonita, eu não sei direito. Enfim, mas a kryptonita enfraquece. Nós temos uma kryptonita também, irmãos, contra a maldade. Nós temos algo que pode servir de antídoto e vencer. Nós temos uma vacina, né? Vamos trazer para os nossos dias algo que está tão na moda também. Nós temos uma vacina contra o mal. A vacina contra o coronavírus, ela tem funcionado e muito bem. Né? Você pega aí os dados, você vê os países que estão vacinando já estão voltando ao normal. Né? E o crente, irmãos, tem algo também. O crente também recebeu o antídoto. O crente também tem a imunização contra o mal, que é a palavra do nosso Senhor Jesus. E nesses dias, irmãos, nós precisamos buscar essas virtudes que Paulo recomendou. Eu li elas rapidinho com vocês e, né, só comentei rapidinho. Não temos muito tempo também, mas nós precisamos buscar esse modo de conduta, irmãos. Esse tipo de conduta que o Senhor espera de nós. Afinal de contas, ele mesmo disse: ninguém acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da cama. Né? Ele tem a pretensão de nos colocar em um lugar em que nós possamos iluminar também, irmãos. Em que nós possamos ser alguém que ilumina os outros, que traz luz aos outros. Como eu disse, que traz o antídoto para a maldade, né? Para aqueles que odeiam o mal, para aqueles que perseguem, para aqueles que oprimem, para aqueles que buscam o mal com o mal, para aqueles que buscam retribuir a maldade, para aqueles que buscam vingança. Nós temos um antídoto, o Senhor Jesus. E nesses dias é tão necessário, irmãos. Nós precisamos mostrar isso a este mundo, porque ele está voltando. E ele vem para buscar pessoas que estão vivendo de acordo com aquilo que ele espera. E nós precisamos, irmãos, estar atentos a isso. Amém? Eu gostaria de orar com você, irmãos. Deixa eu pegar meu violão aqui. A minha voz não está muito legal hoje, irmãos. Amém? Normalmente, dias depois de culto, a minha voz fica bem... Para exigir bastante dela, assim, fica bem complicado. Porque a voz desgasta bastante em dia de culto, assim, né? Em dia de pregação, ela desgasta bastante. Então, para cantar, para falar muito assim seguido. Mas eu creio, irmãos, que em momentos como esse, assim, a intenção aqui, irmãos, é sempre te envolver em algo, né? Nós estamos juntos aqui, né? Você na sua casa, outro irmão na sua casa, enfim. Amém? Querendo ou não, nós estamos no mesmo Espírito. Amém? É o Espírito do Senhor que nos une, né? E nós estamos nessa união, mesmo à distância. Aí nós podemos orar, nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos falar da palavra. Isso nos fortalece nesses dias. Nos fortalece a nossa caminhada. Nós podemos orar uns pelos outros. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? Eu gostaria de orar com você. Interceder, irmãos. Amém? Você sabe que nós temos orado por algumas pessoas. Eu gostaria que você, neste momento, no seu lar, irmãos, você orasse também. Amém? Para que Deus intervisse, para que Deus haja em momentos de dificuldade, irmãos. Amém? Nós temos orado por algumas pessoas com relação ao coronavírus. Para que Deus tenha misericórdia, irmãos. Amém? Para que Deus haja neste momento, para que Deus intervenha, para que Deus visite no hospital. Amém? Para que Deus console a família, irmãos. Amém? Que eles possam entender que há socorro nos braços do Senhor. Então eu gostaria que você orasse comigo, irmãos. Com fé, com ousadia, podendo confiar, irmãos, e crer que o Senhor está nos ouvindo, que Ele nos atende, nós somos bem recebidos na sala do trono.
Gostaria que você orasse comigo, irmãos. Senhor Deus e Pai, neste momento, Deus, nós oramos, nós nos unimos, Pai, com o mesmo sentimento, Pai, com o mesmo modo de agir, com o mesmo espírito em oração, Pai. Porque nós temos em comum, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu, a Tua palavra, o Evangelho, Jesus Cristo, nosso Senhor. É através dele, o nosso mediador, que nós podemos orar, Senhor. Ele edificou um caminho até a Tua presença e nós podemos entrar no trono, diante do trono, Pai, e te pedir, clamar a Ti, invocar o Teu nome, clamar pelo Teu sangue, Senhor. Neste momento, Pai, nós oramos. Nós oramos, Pai, por aqueles que estão passando por dificuldade nesses dias. Em nome de Jesus, aqueles que estão padecendo, quem sabe, Senhor, no hospital, com dificuldades por conta do coronavírus, Pai. Em que os médicos muitas vezes desenganam, Senhor, ou lavam as mãos porque também não tem muito o que fazer, Senhor, nas condições humanas. Nós te pedimos, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Visita no hospital, Senhor, essas vidas que estão precisando, Pai. Nós temos orado por algumas pessoas nesses últimos dias, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, vá ao encontro delas neste momento, Pai. Tenha misericórdia da vida delas, Pai. Haja com bondade, com misericórdia para com eles, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Que o Teu nome seja glorificado, manifesta a Tua glória, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é o único que pode reverter situações. Eu creio que o Senhor é o único que pode mudar a história, Senhor. Eu creio que o Senhor é o único que pode realmente, Senhor, agir quando parece que não há esperança, Pai. Quando o diagnóstico é ruim, quando as notícias não são boas, quando os relatórios não são bons, Pai. O Senhor é o único que pode reverter situações complexas, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, para que os médicos possam ver, para que as famílias possam ver e crer. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. A Tua palavra diz que os Teus sinais acompanham os que creem. Nós podemos orar a Ti, Senhor. Nós podemos insistir, persistir em oração, porque o Senhor nos ouve, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Teu sangue seja derramado por essas vidas, Pai. Nessas vidas, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Pai, com bálsamo de cura para sarar as feridas, Pai. Para sarar o organismo, Pai, neste momento, nos hospitais, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós te pedimos restauração, Pai. Nós te pedimos por cura, que não haja sequelas, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece o organismo do ser humano. Afinal de contas, foi o Senhor que nos criou, Pai. O Senhor conhece todas as coisas. A Tua palavra diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça, Pai. Nós não temos nem como imaginar isso, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é soberano, Pai. E é em Ti que nós confiamos, ó Deus. É em Ti, Senhor, que nós cremos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, porque nós dependemos de Ti, Pai. Nós não temos para onde ir, nós não temos para onde correr, Senhor, para onde recorrer. Nós não temos a quem clamar, Jesus, a não ser a Ti, o único que realmente pode nos ajudar. Ouve o nosso clamor, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor traga paz às famílias, Pai. Conforte os corações, Deus, em nome de Jesus. Que eles possam ver, Senhor. Que os olhos deles sejam abertos para a esperança que há no Evangelho. De que tudo aquilo, Pai, que tem acontecido nesses últimos dias, todas as dores, todas as tristezas, Pai, são passageiras. Tudo isso aqui vai passar, este mundo vai passar, Senhor. Porque o Senhor pretende nos levar à eternidade. O Senhor pretende nos levar para um lugar que não haverá mais choro, que o Senhor enxugará dos nossos olhos as lágrimas, Pai. Não haverá mais morte, não haverá tristeza. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento possa operar nos corações neste momento, Pai. Em nome de Jesus, trazendo tranquilidade, mesmo quando tudo desmorona, Senhor. Trazendo renovo, Senhor. Mesmo quando as coisas externamente estão más, nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia nesses dias, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ser Teus instrumentos, Pai, aqui nesta terra.
para propagar a luz, Senhor, para iluminar os corações, Jesus, com a Tua palavra, com a verdade do Evangelho, Pai, com a salvação que vem da Tua cruz, do Teu sacrifício naquela cruz, Pai, e da Tua ressurreição ao terceiro dia. Que possamos ser agentes, Pai, em nome de Jesus, que possamos influenciar pessoas, que as nossas orações possam alcançar pessoas nesses dias, em nome de Jesus. Eu creio que Tu és a cura, eu creio que és tudo para mim. Cante assim, irmãos. Eu creio que Tu és a vida, eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Suas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Tens o meu mundo em Suas mãos. Amém, irmãos? Seria isso, então. Amém? Vamos continuar em oração, irmãos, pela vida das pessoas que nós estamos orando ali, né? A gente está sempre compartilhando no WhatsApp. Amém? Como eu disse, como a gente acabou de ler, né, irmãos? Nós precisamos chorar com os que choram. Então, são momentos de lamentação, irmãos. Isso precisa influenciar a sua vida. Né? Eu não digo que você tem que andar cabisbaixo, triste, angustiado. Não é isso. Amém? Mas tem pessoas com dificuldade neste momento. Tem pessoas passando por problema, irmãos. Tem pessoas lutando pela vida neste momento. Isso precisa influenciar a sua vida. Não pode viver indiferente, irmãos. Se o seu dia está sendo muito comum, se em nenhum momento você se lembra disso, irmãos, tem algo errado. Tem algo errado. O crente precisa ser influenciado por isso. Você precisa sentir a dor. Você precisa sentir a dor. Né? A origem, eu já ensinei isso para vocês. A origem da palavra misericórdia, irmãos, é colocar o coração na miséria do outro. Né? Então você não pode ser indiferente. Não pode, irmãos, não pode. Isso precisa impactar o seu dia. Você precisa lembrar constantemente: fulano de tal está passando por problema, está sofrendo, está na cama de um hospital, está lutando pela vida. Isso não pode não impactar a sua vida, irmãos. Isso não pode não acontecer com você. Isso não pode ser algo irrelevante. Não. O crente precisa estar, irmãos, com o coração na miséria do outro. Amém? São dias de lamentar. Dias de lamentar pelo sofrimento, lamentar pelo pecado, lamentar pela dor. Amém? Nós precisamos, irmãos. Afinal de contas, você recebeu algo gigantesco, que é a salvação. Amém? O próprio Deus te deu o seu próprio Filho. Né? E Ele espera que você compartilhe isso. Não é para ficar apenas com você. Amém? Não é apenas para mudar a sua vida e quanto outras pessoas padecem. Então nós precisamos ser impactados por isso, irmãos. São dias de chorar com os que choram. São dias de lamentar. São dias de pregar o Evangelho, porque afinal de contas é o que nos traz esperança.
Amém? É o que nos traz vida e esperança, e nós precisamos passar isso adiante. O nosso cálice precisa se transbordar, né? Como a gente já falou aqui do Salmo 23, né, irmãos? E o salmista diz, né, que unge minha cabeça com óleo para que meu cálice se transborde. E quando você está perto de algo que está transbordando, é quase que inevitável que você seja impactado, né? Quando algo transborda na mesa, provavelmente você será impactado por aquilo que está transbordando. Amém? E nós precisamos estar cheio nesses dias, cheio de amor, de graça, de misericórdia, cheio do Evangelho, para pregar o Evangelho. Afinal de contas, é o Evangelho que traz salvação, né, irmãos? Porque, afinal de contas, isso é o que mais importa, né? A vida eterna, onde nós vamos passar a eternidade. E isso precisa nos moldar, nos guiar, irmãos, mas também precisa servir de reflexo para os outros, né? Você precisa ter a preocupação de olhar para pessoas, de falar com pessoas e pensar como está a vida dela, onde ela vai passar a eternidade. Você precisa ter isso em mente. Amém? O crente vive assim, irmãos. Em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Que Deus abençoe a sua casa. Amém? Que você tenha boas notícias nessa semana. Amém? Porque nem tudo são dores, nem tudo são tristezas, né? Como Paulo diz, irmãos, por mais que o nosso exterior esteja se corrompendo, o nosso interior se renova todos os dias. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, independente das circunstâncias, das dificuldades, irmãos, Ele morreu numa cruz por nós e nos deu vida eterna para justamente nos tirar deste mundo, para nos tirar dessa realidade, irmãos, onde as coisas são caídas. Amém? Onde há dificuldades, há problemas, a dor, a tristeza, a perda. Amém? Mas, quando Ele vier em glória, tudo isso passará. Amém? Então, que Deus abençoe sua casa, irmãos. Sua família, né, os seus filhos, seu trabalho, onde quer que você esteja durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, irmãos.